Começa agora. Rádio Livre. Na Bandeirantes. Apresentação: Diego Casagrande. 2h20, 1/10. Boa tarde. Está no ar Rádio Livre de hoje, em FM pela 94,9 e AM 640. O meu convidado nessa primeira parte do programa de hoje é Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, trineto do imperador Dom Pedro II e o príncipe brasileiro, Dom Bertrand. Dom Bertrand, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Honra tê-lo conosco. Eu tenho muita satisfação, por meio da Rádio Bandeirantes, me dirigir ao povo aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Obrigado. Vão participar conosco desta entrevista o advogado José Antônio Rosa. Rosa, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde a essa bancada aqui fantástica, e boa tarde também aos teus ouvintes. Também cumprimento o Coronel Ricardo Guimarães, ex-presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Vai participar dessa entrevista. Em seguida nós vamos falar muito na segunda parte do programa de segurança pública. Coronel Ricardo, boa tarde, bem-vindo. É uma honra para qualquer brasileiro estar aqui presente com tamanho, um cidadão de imensa envergadura histórica, né, para nós todos, né? Bisneto da princesa Isabel, né? Como diz assim, entre aspas, só bisneto da princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II, não precisa dizer mais nada, né? Realmente a gente se sente envaidecido, né? Realmente a gente se sente nobre estar perto de gente tão nobre como o senhor. Obrigado. Também conosco o cientista político Dr. Carlos Sepúlveda da Fonseca, que acompanha sempre Dom Bertrand. Dr. Sepúlveda, boa tarde, bem-vindo. Uma boa tarde também. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder acompanhar o príncipe Dom Bertrand no seu programa aqui na Bandeirantes. Você que é uma pessoa muito conhecida e cujo jornalismo é pautado pela independência. Obrigado. Bem, eu quero agradecer também ao amigo Roberto Becker, arquiteto, que é quem está, de certa forma, ciceroneando nesta tarde Dom Bertrand, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Muito obrigado, Beto Becker. Dom Bertrand, o senhor tem dito, sobretudo em razão dessa brutal crise política que o Brasil enfrenta, que a saída para o país é a monarquia. Confirma, Dom Bertrand? Confirmo. Explique por quê. Eu dou uma razão muito simples, dada por um filósofo grego muito antes de Cristo, Sócrates. A Grécia estava numa crise profunda. Perguntaram a Sócrates, os gregos, o que devemos fazer para voltarmos a sermos felizes. Sócrates respondeu: façam aquilo que faziam quando eram felizes. Quando é que o Brasil foi feliz? Foi sobretudo no segundo reinado, mas foi nos 389 anos de monarquia que nós tivemos aqui no Brasil, em que se criou esse país de dimensões continentais, com uma unidade política territorial invejada por todos nossos vizinhos, e eles têm razões para nos invejar, porque o Brasil é um país extraordinário, com futuro grandioso que lhe é reservado pela divina providência. O que o senhor está sugerindo, então, portanto, é uma volta ao passado. Não é uma volta ao passado. Não, mas no sentido, não, eu entendi o que o senhor quer dizer, no sentido que éramos mais felizes com aquele sistema anterior. Aquele sistema anterior, mas é uma retomada de uma via histórica que não deveria ter sido abandonada. Nós tivemos um desvio na nossa história com um golpe de Estado de uma minoria, de uma seita positivista, que impôs ao Brasil um regime que não correspondia às aspirações do seu povo. O Aristides Lobo, que foi ministro do Interior do primeiro governo republicano, dizia, com razão, que o Brasil assistiu bestificado à proclamação da República. E a República
Sentindo a própria inautenticidade, o decreto de proclamação da República diz textualmente: está provisoriamente proclamada a República. À espera, no artigo 7º do decreto número 1, de que o povo possa se manifestar livremente pelo sufrágio universal se de fato queria a monarquia, a República, ou preferia continuar com a monarquia. Em vez de realizarem esse referendo, esse plebiscito, no dia 23 de dezembro de 1889, isto é, poucos dias depois da proclamação da República, o decreto número 85A da República pôs aos monarquistas fora da lei. Os cariocas gostam de pôr apelido em tudo, chamaram esse decreto Rônia. Nós ficamos fora da lei no Brasil do dia 23 de dezembro de 1889 até o dia 3 de outubro de 1988, quando entrou em vigor a atual Constituição, que suspendeu, revogou um artigo que estava em todas as constituições republicanas, que proibia toda e qualquer organização no Brasil que visasse a modificação da forma republicana de governo. Quer dizer, se houve uma corrente política que teve seus direitos caçados nesse país, fomos nós, monarquistas. Entendi. Mais uma questão antes de passar para os colegas aqui que também tem questionamentos nessa nossa primeira rodada, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O senhor falou num golpe de Estado, né? Houve lá em 1889 um golpe de Estado. Dom Pedro II foi apeado do poder, né? O país piorou de lá para cá? Basta ver a realidade. Não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Eu lanço esse desafio não só os que estão aqui presentes, mas todos os radio-ouvintes aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. E por que com a monarquia daria certo? Por que uma vez a família real investida de poderes, o Brasil passaria a dar certo? Qual seria a grande diferença? Vamos analisar primeiro qual a diferença entre a República e a monarquia. Por favor. A monarquia tem como principal característica criar na nação a consciência. Uma nação, antes de mais nada, uma grande família com destino em comum a realizar. De onde resulta um estado psicológico na nação semelhante ao estado psicológico numa família, no qual o chefe de Estado é um exemplo e é um sustentáculo da moralidade pública. Pela sua simples presença, ele tende a inibir as más tendências do seu povo e a estimular suas virtudes. Eu tenho um texto aqui de um autor que é insuspeito, porque não era monarquista, conhecido por todos, que agora está sendo censurado hoje em dia, faz parte dessas discriminações modernas, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem um texto brilhante, num artigo que ele escreveu na revista Brasil em 1918, pouco depois da proclamação da República, alguns anos. Ele diz claramente o seguinte: ele mostra o que era a monarquia e o que era a República. Diz Monteiro Lobato: o fato de existir na cúpula da sociedade um símbolo vivo e ativo da honestidade, do equilíbrio, da moderação, da honra e do dever, bastava para inocular no país em formação o vírus das melhores virtudes cívicas. O juiz era honesto, se não por injunções da própria consciência, pela presença da honestidade no trono. O político visava o bem público, se não por determinismo e virtudes pessoais, pela influência catalítica da virtude imperial. As minorias respeitavam, a oposição possibilitava-se, o chefe permanente das oposições estava no trono. A justiça era um fato, havia no trono um juiz supremo e incorruptível. O peculatário, o defraudador, o político negocista, o juiz venal, o soldado covarde, o funcionário relapso, o mau cidadão, enfim, e mal por força de pendores congeniais, passava muitas vezes a vida inteira sem incidir num só deslize. A natureza propilia o crime, o abuso, a extorsão, a violência, a iniquidade, mas sofreava as rédeas aos maus instintos, a simples presença da equidade, da justiça no trono. Continua Monteiro Lobato. Ignorávamos isso na monarquia. Foi preciso que viesse a república e que alijasse do trono a força catalítica para patentear-se bem claro o curioso fenômeno. A mesma gente, o mesmo juiz, o mesmo político, o mesmo soldado, o mesmo funcionário, até 15 de novembro, honesto, bem intencionado, bravo e cumpridor dos deveres, percebendo na ausência do imperial freio, ordem e soltura, desassamaram a alcatéia dos maus instintos mantidos em quarentena.
Daí o contraste dia a dia entre o regime monárquico e o republicano. Depois ele compara o Monteiro Lobato, no mesmo texto, à luz do baile. Uhum. O senhor disse que, na verdade, então, é ter uma figura que inspire credibilidade, os melhores valores. Por quê? Qual é a missão de um rei, de um monarca? Em primeiro lugar, ele é chamado a ser o símbolo vivo da nação, encarnar as virtudes do seu povo, um exemplo que sustenta o conjunto da nação. Em segundo lugar, é chamado a ser o natural defensor do seu povo. Por isso, Dom Pedro II fez questão de ir à Guerra do Paraguai, aqui em Uruguaiana, por ocasião da rendição do general Estigarribia. Em terceiro lugar, ele é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a sua longa experiência pessoal, que lhe vem de várias gerações, e orientar seu povo para a realização de destinos e glória que lhes são reservados. Essa é a missão do rei, não é muito mais do que isso. Orientar seu povo para? A realização de destinos e glória que lhes estão reservados nos planos da divina providência. Aquilo que todos os brasileiros sonham. Sim. Os brasileiros sentem que o Brasil é chamado a ser um grande país. O brasileiro é bom. Basta ver o que aconteceu ultimamente. Foi o Brasil autêntico que saiu às ruas. José Antônio Rosa. Dom Bertrand, queria colocar uma situação para o senhor que, ao longo dos anos que se seguiram na República, ocorreu sempre uma informação, e eu diria assim, uma informação negativa em relação à Lei Áurea, à abolição da escravatura, e inclusive alguns movimentos não consideram o 13 de maio como uma data, no caso do movimento negro, não consideram uma data importante para os negros brasileiros. Então houve durante todo esse tempo aí, agora inclusive reforçado por questões ideológicas, e se criou a partir de então o Dia da Consciência Negra, se excluindo de certa forma o 13 de maio, que é colocado num ambiente ideológico como uma forma de se manter o negro cativo de uma outra maneira. A questão que eu coloco para o senhor é o seguinte: Dom Pedro II, ele era um abolicionista? Qual foi o problema que ocorreu naquele momento? Por que nós temos dados, informações que já em 1823 já existia um pensamento através de José Bonifácio de Andrada, ou seja, o Brasil teve a independência em 1822, e em 1823 já o José Bonifácio de Andrada queria a abolição da escravatura. Por que levou tanto tempo? Qual foi o problema? E se realmente Dom Pedro era um abolicionista? Dom Pedro I era abolicionista. Não há uma lei no Império que sustentasse a escravidão. Dom Pedro II era abolicionista. Mas Dom Pedro II era excessivamente escrupuloso no respeito às prerrogativas do parlamento. E o parlamento, infelizmente, tinha uma maioria ainda escravagista. Achava que era prematuro, que não era o momento, e foram adiando. Houve primeiro a lei de ventre livre, a lei dos sexagenários, e Dom Pedro II queria exatamente que fosse uma coisa gradativa. Foi preciso que viesse, assumisse poder na regência, a princesa Isabel, com a força que as mulheres têm em certos momentos da história, como foi Santa Joana d'Arc, tantas grandes mulheres na história, ela forçou a queda do gabinete do Barão de Cotegipe, que era escravagista, chamou à presença do Conselho de Ministros um grande pernambucano, o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, com a colaboração do qual, finalmente, ela conseguiu que o parlamento aprovasse a Lei Áurea. Mas isso foi atrasado por quê? Porque havia uma cultura escravagista naquele tempo, mas que resultou do quê? Do humanismo, de um falso humanismo que veio no século XVI, século XV, século XVI, século XVII. E aí que voltou a escravidão, porque já no fim, no século XV, praticamente não havia mais escravos no mundo. A escravidão é uma chaga social, mas foi uma coisa que foi sendo extinta gradativamente. Os Estados Unidos, o embaixador americano, vendo as manifestações populares de júbilo com o fim da escravidão, vendo o povo jogar rosas pro ar, pegou uma rosa,
e pôs no seu bolso e disse: eu quero levar essa rosa pro país para mostrar como aqui no Brasil se resolvem as coisas pacificamente, uma grande confraternização, o que no meu país, que foi a questão da escravidão, custou uma guerra civil com centenas de milhares de mortos. E o país até hoje está dividido. Quer dizer, eu considero, Dom Bertrand, que o movimento abolicionista, para mim, é o maior movimento cívico brasileiro. Foi. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Inclusive, eu acho que esse teve todo o apoio da família imperial. Sim. Desde o início. Meu avô, que era menino, naquele tempo, ele nasceu em 1878. Ele tinha um jornalzinho com seus irmãos, eram 3 filhos da princesa Isabel. Sim. Exatamente, que era um jornalzinho abolicionista. Os meninos, na meio da corte, faziam um jornalzinho que distribuíam para as crianças, as coisas de criança. Mas era um jornalzinho abolicionista. Interessante isso que o senhor está dizendo, quer dizer, que a família real era abolicionista, mas era extremamente respeitosa com o parlamento da época, exatamente, que era escravagista. Que ainda tinha maioria escravagista. Uhum. Porque a ideia que se faz quando se fala de um rei, de um imperador, é um autocrata, um Júpiter Tonas, um absolutista, que faz o que bem entende. Nunca foi assim. Pelo contrário, o imperador tinha apenas, segundo o sistema imperial, havia o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O poder judiciário tinha a sua independência garantida com as 3 garantias de até hoje: a vitaliciedade, irredutibilidade dos vencimentos e irremovibilidade, como teoricamente até hoje. O poder legislativo era livre e o poder executivo era exercido através do primeiro-ministro. Qual era a função do imperador? Era o poder moderador. Está no artigo 97 da Constituição Imperial. O que diz? É uma atribuição pessoal do imperador que visa o quê? Algo muito simples, mas fundamental: a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Foi o que manteve o equilíbrio no Brasil. Todos os historiadores comentam, sobretudo Dom Pedro II, a genialidade de Dom Pedro II de manter o equilíbrio entre os gabinetes, entre o Partido Conservador, o Partido Liberal, durante os seus 49 anos de reinado. Oscilaram no poder, né? E ele sempre dizia que não era de partido nenhum, né? De acordo com a vontade das maiorias. Uhum. 2h21, 20 graus a temperatura. Estamos recebendo aqui no Rádio Livre Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e trineto do imperador Dom Pedro II e herdeiro do trono. Perdão. Herdeiro do trono, meu irmão, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Eu sou o segundo na linha de sucessão. Mas eu li uma reportagem da revista Época em que o senhor diz que automaticamente ele casou com foi ele que casou com uma plebeia? Não. Quem casou foi o segundo irmão. Foi o segundo? É. Tem um antes do senhor, então? Tem 2, né? Teria 2 antes de mim. O mais velho é meu irmão Dom Luís. Depois tem meu irmão Dom Eudes, que casou-se com uma moça até muito digna, mas ao casar renunciou. E eu sou o terceiro, depois meu irmão Dom Antônio, o quarto. Toda a minha sucessão é qual garantida. É o primeiro, então? Dom Luís de Orleans e Bragança. Dom Luís. É o herdeiro. Tá com que idade? 78. 78. São quantos irmãos? 12. São 12 irmãos. 12. Desculpa a falha, então. Então, na verdade, tem um na sua frente. Tem. Tá bom. Bom, nós vamos ao intervalo comercial e em seguida quem vai se manifestar no programa é o Dr. José Carlos Sepúlveda da Fonseca, cientista político português, está aqui conosco, e o Coronel Ricardo Guimarães. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e trineto do imperador Dom Pedro II. Estão conosco também o cientista político José Carlos Sepúlveda da Fonseca, o coronel Ricardo Guimarães e o advogado José Antônio Rosa. Coronel Ricardo, questão para o Dom Bertrand. Olha, eu como tu disseste, né, as perguntas aqui são perguntas de leigos, né, para um
um pós-graduado, um douto e sanguineamente um monarquista, né? Então a pergunta que eu queria lhe fazer é uma pergunta um tanto quanto dissonante. Eu queria lhe perguntar assim, já que o senhor descreveu a monarquia como algo idealizado, assim, é tudo que a gente idealiza. O que o senhor falou sobre monarquia, a gente idealizaria para o país exatamente o que o senhor pintou um quadro de monarquia. Então só me resta fazer uma pergunta, que o senhor faça o papel do, aspas, o advogado do diabo. O que teria de pior, digamos assim, o que o senhor entende que seria um efeito colateral? Eu sou médico, não vou falar em efeito colateral, uma idiosincrasia da monarquia em relação à república, no sentido de, assim, o senhor falou em benefícios e outros benefícios. Sim. Eu queria saber algum malefício que o senhor pudesse descrever que a monarquia teria se mantivesse. Camões dizia: um fraco rei faz fraca a forte gente. No Brasil, como eu disse, nós tivemos 389 anos de monarquia. Porque desde o Brasil foi descoberto, quem é que mandava no Brasil? Que mandava, que orientava. Porque aí vamos dizer, foi um lapso de língua meu, porque governar não é mandar, governar é orientar. Sim. Quem é que orientava o Brasil? Eram os reis de Portugal até 1822, e a partir de 22 até 89 foram os imperadores do Brasil. Quais foram os maus governantes na nossa história? Desde Dom Afonso Henriques, com a fundação de Portugal em 1139, depois desde 1500, etc. O único que posso citar é Dom José I. Por quê? Porque era fraco. E se deixou dominar por um ministro que foi muito elogiado por alguns, mas sobre alguns aspectos foi um tirano. Foi o Marquês de Pombal, que foi, num certo sentido, responsável pelo corte na nossa cultura, quando ele expulsou do Brasil os jesuítas, os franciscanos, etc. Foi o grande responsável por um lapso e um corte na evolução cultural do Brasil. É o caso que eu tenho a apresentar. É o caso do fraco rei. Mas mesmo, às vezes, um fraco rei é assessorado por um bom ministro. Nós temos muito bons ministros, por exemplo, o caso de José Bonifácio. É graças a José Bonifácio que nós somos o que somos, em grande parte. Por quê? Porque quando Dom João VI veio ao Brasil, aqui chegando, deu-se conta que um projeto, um estudo, feito por José Bonifácio, era o futuro do mundo luso. Ele tinha apresentado um projeto de fazer do mundo luso uma comunidade de nações, como é a Commonwealth britânica, englobando todo o mundo luso, Portugal, Brasil, Algarves, Angola, Moçambique, a Índia, o Timor e vários, todo o conjunto mundo luso, com capital no Rio de Janeiro. E é o que explica a extraordinária governo de Dom João VI. Toda a base, os fundamentos da nossa nacionalidade foram na sala de Dom João VI. A escola militar, o colégio naval, a academia militar, o colégio naval, o jardim botânico, a biblioteca pública, o arsenal da marinha, etc. Foi tudo. O Banco do Brasil, o primeiro banco da história de Portugal foi o Banco do Brasil. Foi tudo que foi aqui no Brasil. E a partir de 1816, o Brasil passou a ser Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves, é uma nação só. E, ao partir, forçado, porque ele voltou para Portugal forçado, ele queria continuar aqui, porque ele veio aqui e diz, não, fugiu Napoleão. Não é verdade, foi uma retirada estratégica brilhante. E Napoleão foi derrotado em 1814. Ele só voltou 7 anos depois, 1821, porque ele queria continuar no Brasil. Mas quando foi forçado, e aquele projeto de José Bonifácio, por assim dizer, não teve continuidade, que foi uma lástima, porque seria uma autonomia crescente entre as várias nações que comporiam essa comunidade, ele deixou o seu filho, o herdeiro da coroa, como chefe de Estado, como regente, e ainda deu um último conselho. Meu filho, considera que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Põe a tua coroa em tua cabeça antes que o aventureiro faça. Graças a isso, a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno
do que resultado de guerras fratricidas, como foram nossos vizinhos pan-americanos, que se dividiram, subdividiram, redividiram, e não tiveram a mesma evolução política que teve o Brasil. Interessante isso que o senhor está dizendo, porque na historiografia, Dom João VI é retratado como um rei fujão, confuso, capitulador, que inclusive não gostava do Brasil, nem ele nem a esposa. Contrário. Ele gostava tanto do Brasil que ele não queria voltar. Sim, mas que interessante isso que o senhor está dizendo. Eu tô... Confronta com o que a gente... Confronta com o que nós recebemos. Isso. Mas estudos verdadeiros historiadores, Oliveira Lima e outros, eles mostram. Eu dou um exemplo. Euclides da Cunha, republicano histórico, no seu livro da Independência à República, ele diz textualmente: nunca na história desse país se sentiu a benção benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI. Dom Bertrand, isso é Euclides da Cunha. E o livro do Laurentino Gomes, 1808? Sim. Ele ali pinta alguns aspectos meio caricáticos, que faz parte da historiografia para mostrar aspectos caricatos. Mas quem lê o livro com cuidado, vê que de fato João VI fez um governo extraordinário. Napoleão Bonaparte, que é um tirano, odiava Dom João VI. Ele dizia: foi o único rei que me enganou, que passou a perna. A expressão que nós usamos aqui, deixar uma pessoa ver navios, qual é a origem? Foi exatamente quando as tropas napoleônicas chegaram, as colinas circundam Lisboa, viram as naus portuguesas que para cá vinham. Mas o Laurentino conta no livro que o povo ficou perdido em Portugal e, de certa forma, muito indignado, porque ficou um país acéfalo. País acéfalo não, estava com as tropas, estava invadido pelas tropas de Napoleão. Sim, mas quando na verdade o monarca deveria ter ficado para defender... Não tinha a menor possibilidade de lutar contra a Europa inteira. Se ele tivesse ficado em Portugal, aconteceria o que aconteceu com todos os reis da Europa. Ele venceu o rei da Prússia, venceu o imperador da Áustria, venceu o rei da Espanha. E o que ele fazia? Os prendia, os submetia e punha a seu serviço. Por isso Napoleão odiava. Foi o único rei que me passou a perna. Perfeito. Foi graças a isso que o Brasil... E Portugal continuou existindo a partir do Brasil. E mais do que isso. Com isso, Portugal salvou as colônias. Salvou o Brasil. Senão teriam dividido, no Acordo de Viena, teriam dividido o Brasil entre a Prússia, a Áustria, a França, a Rússia, os vencedores. O Brasil seria um conjunto caótico. Professor Sepúlveda. Bom, antes de eu fazer uma pergunta ao Príncipe Dom Bertrand, eu dou uma chega aqui nesse assunto. Na realidade, Portugal nunca foi derrotado por Napoleão. Houve 3 invasões francesas, né? As 3 invasões de diversos generais de Napoleão nunca conseguiram derrotar Portugal. E isso por quê? Porque quando Dom João VI se desloca para o Brasil, essa ruptura com o povo português não existe de modo algum. Ele escreve uma carta aos portugueses e convoca os portugueses para uma resistência homem a homem. Só para saber uma coisa, a primeira lei napoleónica aprovada em Portugal foi a proibição de uso de armas pelos civis. Ou seja, qualquer um... Isso é muito atual, né? Muito atual. Tem alguma coisa aí que chama atenção, né? O Lula plagiou, hein? Exatamente. Lula, Fidel Castro, todos, né? Plagiaram. E realmente essa resistência existiu. E era uma resistência de aldeia a aldeia, era todo o povo que estava engajado. E por isso Napoleão não conseguiu dominar Portugal. E a genialidade de Dom João VI foi exatamente transferir a capital de uma potência, de um país europeu para a América, o que é uma genialidade fantástica em matéria de ideia política, naquela época, sobretudo. E Dom João VI passou a desafiar Napoleão desse lado do oceano, ao qual Napoleão não podia vir. Então, digamos, eu recomendo... Não estou aqui fazendo uma apreciação sobre o livro do Laurentino Gomes ou não, mas eu recomendo a leitura do livro do Oliveira Lima sobre Dom João VI, que acabou de ser... há poucos anos foi reeditado,
que é um livro extraordinário sobre a personalidade política de Dom João VI, a genialidade política. Ele tinha uma escola diplomática tão famosa que todas as cortes europeias tremiam quando o embaixador Dom João VI chegava, porque sabiam que vinha alguma manobra diplomática que não seria vantajosa para eles. Agora eu gostaria de um detalhe ainda sobre o Dom João VI, que está no livro Manuais de História Militar franceses. O mito da invencibilidade, aquela autoconfiança da invencibilidade das tropas napoleônicas foram quebradas. Esse mito foi quebrado, essa autoconfiança, na primeira grande derrota das tropas napoleônicas, foi na Batalha de Busaco, em Portugal. Que foram tropas portuguesas, com a ajuda de brasileiros, com ingleses, etc., que foi a primeira grande derrota de Napoleão. Ali se quebrou a autoconfiança que o exército tinha por ser um exército invicto. Rosa. Não, eu vejo que nós temos Dom João VI, né, com essa genialidade, eu diria assim, política, né, estratégica, né, como ele fez, transferindo o comando do país para a América do Sul, no Brasil, no caso, né. Mas eu vejo também Dom Pedro II. Também. Eu vou passar aqui Dom Pedro I, porque eu considero, eu tenho a opinião de um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Luiz Felipe Dávila, né? E que ele escreveu um livro que ele fala sobre lideranças e o caráter, e ele coloca em virtuosos também, ele trata um título de um livro de virtuosos, e que ele considera Dom Pedro II como um dos maiores estadistas brasileiros, né? E ali ele faz toda aquela reminiscência histórica, né? Uma criança que perdeu a mãe quando tinha 1 ano de idade, né? Aos 5 anos ficou sozinho no Brasil, né? Foram criados pela sua da dama, né? E também em primeiro momento por Bonifácio, e que foi preparado para ser um estadista, né? Foi preparado para ser um imperador do Brasil. O que eu coloco para o senhor é o seguinte: fazendo essa comparação, né? O que o senhor vê hoje no Brasil? O senhor consegue identificar no Brasil hoje algum grande estadista que em algum momento conseguiu fazer a união da nação num momento muito traumático, como foi o Brasil no período regencial, né? E quando Dom Pedro entrou lá com seus 15 anos de idade, ele conseguiu fazer essa unidade nacional. O senhor consegue identificar, consegue fazer na República alguma comparação? Com toda franqueza, não. Eu desafio alguém, me apresente um político que tivesse a estatura de um Dom Pedro II e que tivesse sido capaz de manter a unidade nacional com tanta continuidade, com tanta estabilidade quanto o Dom Pedro II. Eu acho que... Porque o regime atual divide. São as lutas partidárias. Agora nós temos o impeachment eu gosto de chamar de presidenta. Acho que foi uma estudante, algum tanto ignorante. Mas agora ela declara que vai fazer. Ignoranta. Inocenta. Inocenta não. Não. Inocenta. Não foi a Glaze que não, disse? foi a... Tem tantas lá que... Não, foi a Graziotin. A Vanessa Graziotin. Chamou ela de inocenta. Presidenta inocenta. Mas vamos lá, perdão, Dom Bertrand. Mas ela foi a piada de poder e declara que vai reunir todas as forças que a apoiam para fazer uma oposição implacável, destrutiva do Estado, do governo atual. Quando no momento é preciso uma união sagrada para reconstruir o Brasil foi saqueado. Basta ver o que está acontecendo hoje nas ruas, que a Polícia Federal está atrás de todos aqueles que saquearam os fundos de pensão. Sim. Que parece que é um saque maior do que o da Petrobras. Porque é a consequência. O PT, vamos nos entender, eles quando tomaram poder, isso não disseram. Não foi dito, não foi proclamado pela imprensa. Mas quando tomaram poder, o José Dirceu disse claramente: nós temos um projeto de poder para 30 anos.
E nós queremos fazer do Brasil uma república socialista, que é exatamente o que os brasileiros não querem. E o que interessa é o partido. Que interessa o partido. Quer dizer, era uma ditadura e fazer do Brasil um Estado soviético. E por falar em presidenta inocenta, né? Veja que, no mínimo, deselegante dela, né? Ela ainda permanece terrorista internamente, na medida em que ela é a piada do poder e a primeira coisa, não digo a primeira, mas a primeira grande palhaçada, digamos assim, desculpe o termo, né? A primeira grande recado, grande convite que ela faz à sociedade é começar a ir para a rua para quebrar tudo e fazer incêndios e tudo. Então, uma presidenta que gosta tanto do seu país, que tem tanta brasilidade como ela preconizou enquanto ela está tirando vantagens, né? E os seus apaniguados. No momento que ela é a piada, né? É que nem a história do Salomão, né? Das duas mães, né? Então, assim, o Brasil ou é meu ou ele tem que ser demolido. Realmente, assim, é uma pessoa que não merece, um indivíduo terrorista nato, que não merece a menor consideração até por esse depoimento, né? E o que ela lutou? No tempo que ela falava de defender a democracia. Não defendendo democracia nenhuma. Ela queria fazer do Brasil um país soviético. Sem dúvida. Era comunista. Sem dúvida. Dom Bertrand, nós vamos ter que fazer o Bandeirantes Online depois do break e voltamos para continuar conversando com o senhor. E a pergunta que eu quero lhe fazer, o senhor já pode começar a responder, de que maneira, se nós tivéssemos um sistema, quem sabe, parlamentarista monárquico no Brasil, de que maneira se teria uma saída para a crise? Eu volto ao aspecto moral, o aspecto do exemplo, o aspecto psicológico. Como é que se explica que o Brasil, numa crise, como era a crise, estava no fim da regência, em que a única saída para o Brasil foi a antecipação da maioridade de um menino com menos de 15 anos, e fazendo dele um chefe de Estado, como é que se explica que esse menino tenha conseguido unir o Brasil e iniciar o período, a hora da sua história? Não foi apenas a ação desse menino, foi sobretudo a ação de presença, a ação simbólica, a ação psicológica que esse menino exerceu no seu país. Ele era o vínculo que unia o país. O parlamentarismo é um regime muito superior à república, ao presidencialismo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, separa a questão de governo e questão de Estado. Coronel, as polícias não podem estar a serviço do partido de turno. Sim, foi as o que polícias estão a serviço do Estado, concordo da com nação. O senhor, foi minha grande justiça. briga, exatamente, como presidente da Associação dos Oficiais, por exemplo, quando o governador Tarso adulterou de uma forma caricata a lei de promoções, fazendo de oficiais da Brigada Militar, que é uma parte da segurança, inegavelmente, né, por mais defeitos e por mais lacunas que tenha, e realmente estava transformando. Se tivesse sido aprovada, foi aprovada, mas nós conseguimos... A Assembleia aprovou, né? A Assembleia aprovou. O Parlamento aprovou, né? Mas nós entramos com ação direta de constitucionalidade e conseguimos obter êxito. Já voltamos. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Conosco no programa de hoje, pelo menos nesta primeira parte, estamos entrevistando Dom Bertrand de Orleans e Bragança, um dos herdeiros, né, do trono. O primeiro é o Dom Luís, que o senhor explicou aqui, né? Aí depois tem um segundo... Sou eu. Não, a sucessão sou eu. Não, mas nascimento tem um outro irmão. Tem um outro irmão, mas casou com uma plebeia, vamos dizer assim, né? E, portanto, fica descredenciado. Ele renunciou. Ele renunciou espontaneamente. Então, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança é o segundo. Na ordem de sucessão. Na sucessão. Bisneto da princesa Isabel e trineto do imperador Dom Pedro II. O pessoal tá mandando muitas mensagens para cá, pelo 93660949, se o senhor me permite, Dom Bertrand. Eu vou ler algumas aqui e aí o senhor comenta, por gentileza. Estão conosco também o cientista político Sepúlveda da Fonseca, Ricardo Guimarães, coronel da Brigada, e o advogado José Antônio Rosa. Caro Diego, já temos uma monarquia absolutista no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Nosso país é regido ao sabor de 11 pessoas. Abraços do Renato Silva. Normalmente o autoritarismo, não raro, é associado à monarquia. E não é.
a monarquia tem muito mais uma ação de influência do que um poder efetivo. O monarca, do ponto de vista constitucional, tem incomparavelmente menos poder do que qualquer presidente da República. Mesmo Luís XIV, que é apresentado como o rei Sol, o rei absolutista por excelência, ele tinha muito menos poderes do que qualquer presidente da República atual, do que o François Hollande hoje. O que dizia o Estado sou eu. Mas exatamente, mas não era ele. Não era, sim, mas ele não tinha tanto poder quanto o atual presidente da República. Ele também não é infenso, também a monarquia não é infensa a doenças mentais, ele era um megalomaníaco, provavelmente um narcisista doentio, provavelmente, porque a monarquia não é vacina contra a doença mental, contra a megalomania, contra a bipolaridade, porque o ser humano se equivale, né? Então, na realidade, não tem a dúvida que o Rei Sol era um narcisista de primeira grandeza. Mas pela história, então tudo que a gente leu sobre ele é legenda negra, é a legenda negra, isso tudo verdadeiro historiador. Então, porque a ser verdade, né? Mas não é verdade. Como por exemplo, Dom Quixote era um sifilítico, né? Em fase terciária, por isso que ele tinha. Mas também é a legenda negra, não é? Na realidade, não, eu digo, o desenho dele era o quadro de um sifilítico terciário. Que acontece o seguinte, assim, me permite dizer, fazer uma comparação com a qual não concordo. O Estado de São Paulo. Falei em Cervantes, né? Agora o Estado de São Paulo tem uma questão anos de chumbo. E aí é uma campanha sistemática para denegrir o regime militar. E os militares são atingidos com isso. Nós somos grandes defensores dos militares, seja em nível polícia militar, seja em exército, aeronáutica, marinha, porque o militar é um homem que se sacrifica pela pátria. Ninguém entra nas forças militares para ficar rico. Entra um ideal de cavalaria, um ideal de justiça. E o senhor me permite que tem muita gente que confunde militar com ditadura militar, a gente tem ojeriza, né? A palavra antes do militar ditadura é uma coisa que a gente repele a qualquer título, né? E militar não é ditadura militar, não é. Houve realmente uma ditadura militar, mas todo mundo olha assim, um sujeito do exército, parece que aquele sujeito é ditador. Não, a vida militar é hierarquia, disciplina, bons hábitos, cultuar a virtude, cultuar a higiene, cultuar o suor até a última gota, né? E sobretudo a consciência tem que sacrificar civilidade da sociedade, né? Sim, a nação. O militar dá um exemplo de que há valores superiores à vida, pelos quais põe em risco continuar a sua vida. Um soldado da polícia militar está continuando em risco de vida? Não, inclusive o nosso juramento por diz assim, mesmo defender o cidadão, mesmo com o sacrifício da própria vida. Exato. Dom Bertrand, Diego, já muito escutei que monarquia é uma espécie de ditadura onde o povo não pode votar. Poderia explicar melhor, Dom Bertrand, como funcionariam as eleições na democracia, Rodrigo? Do segundo reinado, de 1840 até 1889, foram 49 anos de reinado, Dom Pedro II. Não houve uma alteração nos calendários eleitorais, não houve uma violação da Constituição, não houve nenhuma vez estado de sítio, nem durante a Guerra do Paraguai, não houve nenhuma vez censura, não houve nada. Se houve um período que houve democracia no sentido autêntico, em que as eleições se realizaram regularmente, foi nesse período da história do Brasil. E na República, o que deu? Golpe de Estado, ditaduras, impeachment, suicídios, etc. A instabilidade mais absoluta, o caos. No Brasil está em estado de caos, foi saqueado. Isso não foi fruto do Império, foi fruto da República. Pelo contrário, no Império, graças exatamente à unidade, à continuidade, à estabilidade, o Brasil era a quarta economia do mundo. Dizem que o espelho de um regime é a sua moeda. O padrão da nossa moeda foi estabelecido em 1841. Eram 27 pence e 3/4. Pence é uma unidade da libra esterlina. No dia 15 de novembro de 1889, nossa moeda veio a 27 pence e 3/4. Quer dizer, a libra esterlina havia caído um pouco. A nossa moeda se manteve. A mesma quantidade de ouro e de prata nas moedas nunca foi modificada. Boa tarde, Diego. Os grandes colonizadores foram os espanhóis, portugueses e ingleses. Os países colonizados pelos ingleses se tornaram potências econômicas com os melhores IDH do mundo. E o mais importante, baixos níveis de corrupção e impunidade. Enquanto os países colonizados pelos portugueses estão entre os piores do mundo, tendo o Brasil como referência.
Então, Diego e convidados, me desculpem, mas nosso problema é cultural com origem na colonização portuguesa. José Teófilo Bittencourt. Não concordo. O português foi um dos melhores colonizadores que houve. O que nós temos hoje é fruto da República, que o Brasil, até 1889, era apresentado como um exemplo de cultura, de honestidade, de estabilidade política, estabilidade econômica e de progresso. Nós tínhamos a segunda marinha do mundo, fomos o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, fomos o primeiro país da América Latina a ter um cabo submarino até a Europa. Sobre todos os aspectos, o Brasil estava na dianteira. E isso foi obra dos portugueses. Os portugueses são muito queridos em todos os países que eles colonizaram. E a unidade nacional e a unidade psicológica admirável que há no Brasil, no qual nós não temos problema de racismo, por mais que tentam criar problemas de poder negro, não temos nenhum problema. O nosso caro amigo José Antônio Rosa é uma prova disso. Se sente com toda a liberdade aqui, não tem nenhuma discriminação, pelo contrário. Sim. É uma harmonia racial, uma harmonia social extraordinária. E a melhor coisa que os portugueses nos fizeram aqui foi a fé católica. Os países que têm mais alto IDH, tem o caso dos Estados Unidos, que é um caso, mas os Estados Unidos hoje estão numa crise política terrível, com os candidatos se degladiando da forma mais brutal, mais desconcertante, e os países monárquicos. Entre os primeiros IDHs do mundo, quais são? São as monarquias. Entre os 10 primeiros, tem 6, 7, 8 monarquias sempre. E a última tem, entre os países, os primeiros colocados, quem são? Austrália, Nova Zelândia e o Canadá. Fazem parte da comunidade britânica. E são monarquias. São países muito mais, Austrália e Nova Zelândia, muito mais novos que nós. Mas por causa da monarquia, por causa da estabilidade e esse clima de moralidade que a monarquia cria. E são democracias muito mais autênticas do que as nossas. E o Brasil foi democracia no período de Dom Pedro II. Ninguém nega. Eu queria te fazer uma pergunta, então, aquilo que faz muito tempo que eu não leio a história do Brasil, mas eu me lembro que ficou para mim assim de fundo que quando nós fomos colonizados pelos portugueses, veio a escória de Portugal para colonizar. Isso é verdadeiro ou é falso? Na verdade, que teria vindo a escória, quer dizer, era prisioneiros. Não era escória. Não, eu estou lhe perguntando sem qualquer carga de... Eu estou negando. Houve também, pessoas foram degradadas, etc. Mas a Austrália, é sabido, foi colonizada por degradados ingleses. Isso era uma prisão, né? Era uma prisão. Mas no Brasil, não foram só os donatários. Toda da elite portuguesa eram nobres. Teria uma explicação, essa gente que está aí, de alguma forma, seria descendentes da escola. Esses governantes. Coronel, essa gente não é descendente do escória, não. São vítimas da República, que é um regime que corrompe. Como é que o senhor quer que um regime seja honesto? Como uma eleição de deputado federal custa 7 milhões de dólares, um vereador custa 1 milhão de dólares, pelo menos em São Paulo. Bom, mas aí não precisa ser monarquia para melhorar o sistema. Mas no monarquia não havia isso. Sim, eu sei, mas você tem sistemas que não são podres como o nosso e são sistemas republicanos. Mas a questão sim, nós estamos mostrando exatamente que a República que corrompeu. Rui Barbosa tem um texto célebre que eu não resisto nele. Rui Barbosa que dizia, na monarquia, ele foi o autor do decreto de proclamação da República, foi Rui Barbosa. Algum tempo depois ele dizia, na monarquia, o parlamento era uma escola de sadistas, na República transformou-se numa praça de negócios. Depois tem um outro texto, que todos os advogados têm, conhecem, etc., de um discurso célebre de Rui Barbosa. Eu cito o texto. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O senhor conhece a frase seguinte desse discurso de Rui Barbosa? É o triunfo das nulidades, né? Não. Não. Não, esse texto né? Que o senhor leu. Sim, mas conhece a frase seguinte do discurso que é escamoteado? Que ninguém cita? A continuação do texto? Qual é Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, na monarquia, o homem que tem uma certa nódoa em sua vida é um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos temiam a que, acesa no alto,
guardava a redondeza como farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Na República, os tarados são os tarudos. Na República, todos os grupos se aliaram do movimento dos partidos, da ação do governo, da prática das instituições. E aí continua Rui Barbosa com a catilinária contra a República. Se alguém quiser conferir, está nos discursos, nas obras com requerimentos e informações, está no volume dos discursos de Rui Barbosa, volume 41, 1914, tomo 3º, páginas 86 e 87. Está aí o discurso. Essa última parte é importante. Essa é Eu não conhecia, só Mas conhecia está aqui. Se você quer tirar um xerox, pode tirar. Bom, nós vamos estender um pouquinho, 3 horas 4 minutos, 18 graus 7 décimos, e aí voltamos para o último bloco de participação de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Rádio Livre. Último bloco, recebendo com muita honra Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e trineto do imperador Dom Pedro II e um dos herdeiros do trono, e que defende o restabelecimento da monarquia no nosso país. O professor Sepúlveda, o senhor falou pouco aqui no programa, o senhor é português, radicado no Brasil. Sim, há 40 anos quase. Há 40 anos, cientista político. Eu vou precisar uma coisa, às vezes por equívoco me põe cientista político. Eu sou um analista político. Nunca fiz ciência política. Tá. Só para precisar isso. O senhor é um entusiasta da monarquia? Eu sou entusiasta da monarquia. Por quê? Porque eu sou entusiasta da história. Acho que quando a gente se debruça na história, sobre a história, nós vemos uma continuidade. E na República nós vemos uma ruptura contínua. E o mais engraçado é o seguinte, na República nós vemos uma ruptura dentro do próprio projeto de poder. Este projeto de poder que está há 13 anos, tem gente que está dentro deste projeto de poder, por exemplo, como o Haddad em São Paulo, que está dizendo, nós queremos o novo. Mas como novo se ele já está no poder? Quer dizer, é a ruptura contínua com todo o passado. Por exemplo, nós temos o ex-presidente Lula, que tem uma frase que muita gente acha até engraçada, né? Mas que para mim tem um sentido profundo. Nunca antes na história desse país. Mas como nunca antes? Esse país tem mais de 500 anos. Mas esse é um mitômano. É um mitômano mentiroso e corrupto. Vamos falar a verdade. Vamos falar o que é. Em breve vai para a cadeia. Mas acontece o seguinte, isso é uma concepção nascida das repúblicas da Revolução Francesa. Ou seja, como o professor Antônio Rossi estava dizendo aqui no intervalo, a ideia da Revolução Francesa é continuamente uma ruptura com o passado. Ora, quando nós vamos para todas as civilizações, mesmo as civilizações pagãs, por exemplo, a Grécia, Roma, outras, qual é o grande valor que eles têm? É o passado. É sempre recuperar aquilo que vem do passado. Porque nós somos uma continuidade. Imagina um sujeito que estivesse sempre rompendo com o seu próprio passado, mesmo quando a pessoa, por exemplo, como um Santo Agostinho, se converte, ele não rompe inteiramente com o seu passado. Ele sabe que aquele passado, que era de erro, ele tem que analisá-lo. Nem isso ele faz, não é uma ruptura que ele faz propriamente. Ele faz uma correção do seu passado, né? Bom, nós vivemos na República continuamente com essa ruptura. Ora, o que é que a gente vê na monarquia? Vê uma construção de algo que vai se sobrepondo. Não quer dizer que não haja erros na monarquia. Mas as instituições monárquicas, elas iam corrigindo esses erros. E essa obra, ao longo dos séculos, era uma obra grandiosa. Vai se aprimorando. E isso foi se aprimorando. Por exemplo, o Dom João VI, ainda há pouco estávamos falando aqui de Dom João VI, da fuga, né, de Dom João VI para o Brasil. O projeto da mudança da corte para o Brasil era muito anterior a Dom João VI. Muito anterior. Era um projeto da monarquia portuguesa muito anterior, que Dom João VI, naquele momento, veio a aplicar. Mas não foi uma coisa que nasceu da cabeça dele, já era uma coisa que vinha sendo elaborado ao longo dos tempos pela monarquia. Por isso é que eu sou entusiasta da monarquia e também pelo lado prático. Porque, como o príncipe Dom Bertrand disse, e é outra coisa que eu discordo da pessoa que disse, que nós somos um país dos últimos países, não é verdade. No tempo do Dom Pedro II, Dom Pedro II era chamado para arbitrar casos internacionais. Por quê? Pelo prestígio da monarquia. Era um país da América do Sul, uma monarquia da América do Sul. O grande prestígio internacional do Brasil era enorme, era muito grande. Então,
eu acho que há uma deturpação muito grande na história, né? E isso faz parte dessas correntes republicanas, sempre deturparem a história, né? E na realidade, o seguinte, o que a gente vê é que isso não seria uma aventura. A monarquia seria uma retomada de um modelo que deu certo no Brasil. Portugal, por que abriu mão também da monarquia? Bem, eu vou lhe dizer o seguinte, Portugal não abriu mão da monarquia. Os republicanos mataram o rei, que é um pouco diferente de abrir mão, né? Tá bom. Porque é muito interessante que todas as repúblicas... Foi na marra. Foi na marra, exatamente. As repúblicas normalmente, façam um histórico, todas as repúblicas se deram por atos de violência. Ou com a morte dos reis, ou com o exílio dos reis, por exemplo. Por que pegar uma família que tinha feito tanto bem ao Brasil, mandá-la para o exílio na noite e proibir que eles voltassem ao Brasil? Eles eram brasileiros banidos do seu próprio país. Uma forma de morte, né? É uma forma de morte. É. Agora, isso foi... Todas as repúblicas se impuseram assim, mas por quê? Com violências, com mortes, com assassinatos. Esses movimentos monarquistas, eles crescem também em Portugal ou não? Também crescem. Também estão crescendo. Porque a gente vê, há alguns anos quase não se falava. Hoje a gente já vê redes sociais, há muitos encontros. Hoje Dom Bertrand vai estar no Plaza, né? Está no Plaza, exatamente. Vai estar numa palestra. Eu estou chegando em um encontro monarca em Curitiba, tinha mais de 150 pessoas da elite de Curitiba, e sobretudo jovens, um grande número de jovens. Nós tivemos um encontro em agosto em Minas, nós tivemos em junho no Rio, nós vamos ter um encontro monarca em outubro no Ceará, e em Santa Catarina em novembro. Isso é uma coisa nova, É uma coisa nova. Dom Bertrand, encaminhando já o encerramento, o Carlos Brum, nosso ouvinte, diz que o programa está muito interessante hoje e que ele quer saber como o senhor vive hoje. Qual a sua atividade? Se o senhor recebe algum laudêmio, algo assim? Não recebo absolutamente nada da parte do governo. Eu tenho 75 anos, eu sou formado em Direito, eu tenho meus meios de vida. Graças a Deus. Eu li numa reportagem na revista Época, até buscando informação para essa entrevista, que o senhor vive num apartamento ou numa casa alugada, de 2 quartos? Não, mais. Mais? Tem 4 quartos, 5 quartos. Então a reportagem da Época... A reportagem é malévola, dá a impressão que a família imperial vive numa miséria, etc. Graças a Deus, nós vivemos numa casa relativamente boa. Eu lendo a reportagem, eu fiquei com a impressão que o senhor estava passando necessidade. Não. Porque eu acho que foi, de certa forma, isso que a revista tentou passar. Mas é que tenta passar para denegrir, faz parte de uma certa propaganda republicana. O senhor tem bens de família? Ou tem alguns, eu herdei vários objetos da família, Sim. Mas nós somos 12 irmãos. Meu pai, a República confiscou todos os bens da família. Quando meu pai voltou ao Brasil, ele voltou praticamente com a roupa do corpo. Foi um português rico do Rio de Janeiro, que lhe deu uma casinha no centro da cidade, na Rua da Quitanda, que valia alguma coisa. Ele vendeu essa casa, que esse português deu, e foi estabelecer-se com a família no norte do Paraná, na região de fronteira agrícola. Na região, para ter ideia do que era, naquele tempo, uma distância de 350 quilômetros, não tinha nenhuma estrada asfaltada. Uma fazendinha de 150 hectares. Claro. Nessa fazenda, e aí educou seus 12 filhos. Mas das melhores lições que eu recebi do meu pai, foi um dia que ele nos chamou no jardim da casa da fazenda. Nós morávamos na fazenda, íamos de jipe, era o único veículo que meu pai tinha, um jipe. Íamos todos apinhados naquele jipe para o colégio, na cidade, tinha 7 quilômetros da fazenda. Um dia nos chamou no jardim da fazenda e disse: meus filhos saibam aproveitar a única coisa que eu posso deixar para o futuro. Porque bens materiais eu não tenho. Uma fazenda de 150 hectares dividida por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo que vale muito mais do que isso para lhes deixar. Em primeiro lugar, a fé católica apostólica romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão a rezar pelo bem no Brasil. Vocês nasceram para servir ao Brasil. No alto de todas as coroas há uma cruz. Essa cruz significa duas coisas. A primeira coisa significa a consciência de que existe um juiz superior, que é Deus Nosso Senhor, ao qual ele terá que prestar conta. É um juiz incorruptível. E esse ele vai prestar conta por toda a eternidade. Em segundo lugar, o segundo aspecto simbólico da cruz, é que um rei deve estar disposto a sacrificar-se, a crucificar-se pelo seu povo. Ele não existe para o seu bem pessoal, ele existe para o bem do seu povo, o bem da nação.
Esse é o aspecto simbólico da cruz. Graças a Deus, todos nós estudamos, todos nós nos formamos e todos nós temos nosso meio de vida. Perfeito. Dom Pedro II, quando saiu daqui, não quis receber nada também do Não. governo na época, né? Foi Deodoro, que sabia que Dom Pedro... Aliás, Deodoro não era republicano. Sim, não era republicano. Não era republicano. Uma carta de Deodoro no Arquivo Histórico Nacional ao seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, em que ele disse textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas. Porque no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Mas depois, qual foi a causa da proclamação da república? A causa foi o problema com o Silveira Martins. O Silveira Martins, os problemas da ciúmes. escravidão. Não, mas não foi só... Da abolição. Mas a gota d'água foi o quê? O golpe de 15 de novembro, Deodoro não saiu ao Campo Santana, no Rio, bradando Viva a República. Ele saiu bradando Viva o Imperador. O objetivo do golpe era apenas o gabinete fiscal de Ouro Preto, com o qual havia uma desavença com os militares. Sim. No entardecer do dia 15, foram dizer a Deodoro que Dom Pedro II, não era verdadeiro, era mentira, havia convidado para substituir o Visconde de Ouro Preto na presidência do Conselho de Ministros a um político gaúcho, Silveira Martins. Quando disseram a Deodoro ser Silveira Martins, disse, esse não. Por quê? Porque quando ele fora comandante aqui da Praça de Porto Alegre, comandante militar em Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão de Triunfo, Adelaide. Sim. E havia perdido. E ele tinha um ódio de morte contra a Silveira Martins. Quando disseram que seria Silveira Martins, ele dizia assim, não. Aí Rui Barbosa deu, então assina esse decreto. Ele teve a fraqueza de assinar. Que da República, na verdade, a gota d'água foi a disputa de 2 homens e uma mulher. Uhum. A filha do Silveira Martins era uma mulher muito digna. Sim, Só que ela preferiu, a Adelaide, filha do Barão de Triunfo, preferiu ao Silveira Martins, que é um homem muito bonito, muito capaz, muito competente, um grande político, etc., a um general que é um tanto feio, baixinho, alagoa. Mas, Dom Bertrand, havia na sociedade, também nos meios médios da sociedade, também havia um sentimento de que a República poderia também suprir várias necessidades. Não foi uma... Não, mas nego. Nego. Vamos ver o aspecto... sobretudo... Vamos ver o aspecto... Não, é que fica parecendo, eu entendo, que simplesmente foi um golpe de Estado instituir uma coisa nova que ninguém queria, que ninguém sabia o que mas não é verdade. O modelo norte-americano, o Brasil sofreu grande influência das coisas que vinham dos Estados Unidos no século XIX. Alguma influência, sim. Mas, no Brasil havia 3 partidos. Partido Conservador, Partido Liberal e Partido Republicano. O Partido Republicano tinha toda a liberdade. Chegou a ter no máximo 3 deputados. Partido Nanico. Ou seja, não tinha voto. Não tinha voto, não tinha um povo. Já que é fala da democracia. É isso que ele estava dizendo. Segundo lugar, na última eleição do Império, em agosto de 1889, o Partido Republicano foi reduzido a 2 deputados. Partido Nanico. Aristides Lobo dizia: o Brasil assistiu bestificado a proclamação da República. E a prova que eles sabiam que não tinha o povo do seu lado foi o decreto 85A, de 23 de dezembro de 1889, no qual puseram o monarquista fora da lei. E não fizeram plebiscito. Mas eu acho que, o senhor me permite, mas eu acho que foi exatamente isso aí que o Diego disse agora, afirmou agora que na realidade o povo tinha uma esperança que melhorasse com a República. Não tinha esperança nenhuma. Agora, eu que sei quase nada de monarquia, eu acho que uma das características mais importantes da monarquia foi dita aqui, que era o indivíduo preparado para assumir. Claro. Aqui nós temos despreparados que de 4 em 4 anos mudam os rumos da nação. Coronel. Além de tudo, temos aqui autorizadores da falcatrua, do roubo, do desvio, e na realidade, certamente, a monarquia, o indivíduo, por pior que fosse preparado, e tinha uma continuidade. Já tem uma máxima que diz, que não é minha, que povo que não cultua a tradição morre a cada geração. Na verdade, a cada vez que de alguma forma... A monarquia seria, no mínimo, uma continuidade de uma obra. E aqui a obra é sempre inacabada, né? Até mesmo um sanitário público de uma praça é inacabado quando muda o prefeito, quando muda o governador, né? Então não tem a menor dúvida
dúvida disso, que a monarquia, nesse aspecto, homens preparados, uma família preparada, é paradigma para o resto, e não uma autorização para safadeza. Agora aqui, por exemplo, nós temos o sujeito que rouba a galinha, o sujeito que rouba um banco, o sujeito que rouba uma casa, o sujeito que mata por um tênis, ele está autorizado pelos maiores, por aqueles que roubam, pelos homens do Lava Jato, do Mensalão e do etc. 4, né? Os fundos sociais Então, agora. Nós temos, infelizmente, vou ter que me despedir do Dom Bertrand, mas o Brasil é um país torto, né? Nós temos em Porto Alegre aqui um memorial que não inauguraram ainda, acho que de vergonha, em homenagem ao Prestes. Não tem cabimento. Uma memorial da infâmia, né? Não tem cabimento. Em homenagem a um assassino que determinou a morte, o justiçamento da Elza, o esquartejamento da Elza, enterraram nos fundos de uma casa. Ele ganhou um memorial aqui dos comunistas porto-alegrenses. E eu que estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, quando o Lamarca fez todo aqueles banditismos lá, matar aquele tenente no Vale da Ribeira, a Coronhada, por exemplo, aqui no Colégio Militar de Porto Alegre tem placas tradicionais de que o nome dele foi mandado retirar, né, do bronze. Agora, depois da abertura, como se diz, né, da abertura, foi mandado recolocar o nome desse cafajeste, desse covarde oficial do Exército, né, que matou colegas. Traidor da pátria, né? Traidor da pátria, um bandido, né? Por que eu trouxe esse exemplo, Coronel Ricardo? Até, de certa forma, para configurar muitas das coisas que o Dom Bertrand trouxe aqui, que a história é muito... A gente tem que ver várias fontes, né? A história é muito manipulada. Vocês vejam aqui, a gente não aprende no colégio, ou se aprende, se ouve, isso é superficialmente, que Getúlio Vargas foi um baita ditador. Foi um baita de um ditador. E tão valorizado que a data mais importante do Brasil, que foi o 13 de maio, que foi a libertação da escravatura, foi trocada a rua, a avenida dos Meninos Deus principal, que é a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida 13 de maio. Então... Agora trocaram o Castelo Branco por legalidade. E quem sabe a gente destroca também e coloca a Avenida 13 de Maio, o nome de uma rua que nos orgulhava, que era a abolição da escravatura, a data da abolição da escravatura. Felizmente o meu neto nasceu nesse mesmo dia, meu neto que tem um ano e pouco. Então, na realidade, vê como se valorizou a abolição da escravatura, que botaram o nome de um ditador numa avenida que tinha o nome de uma data mais sagrada. Sim, a degradação. Isso aí é o processo de degradação da sociedade. Exatamente. Né? A gente começa a transformar os bandidos em heróis. Exatamente, crescer como cola de cavalo para baixo. Eu só te pergunto uma coisa, coronel. Se improvisam coronel? Hã? Se improvisam coronel? Não tem como. O senhor fez um curso na escola da Brigada, formou, se estudou, fez... durante toda a sua carreira, continua a estudar. Como é que vai improvisar um presidente da República? Não tem como. Não funciona. Tem que preparar, né? Não É isso que eu estava falando na monarquia, o homem é preparado, ele é para ser um paradigma da nação. Agora imagina, coloca coloca um assaltante de banco anos depois, presidente da República, ou presidenta, né? Fica ruim, né? Eu quero agradecer muito ao Dom Bertrand. Beto Becker, que horas o Dom Bertrand vai estar lá no Plaza hoje? Eu quero agradecer teres recebido o Dom Bertrand aqui no seu programa. E hoje à noite, às 19 horas, no Plaza Rafael, o Dom Bertrand e o Dr. Sepúlveda darão uma palestra. Por que monarquia parlamentar? São todos convidados. Aberto ao público? Aberto ao público. Qual é o valor, para quem quiser? R$50 o ingresso e 25 para estudantes. Pode ser pago na aula lá em dinheiro ou cheque. Perfeito, todos convidados. Olha, eu quero dizer que foi uma honra conhecê-lo, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E devo dizer aos nossos milhares de ouvintes, uma figura muito simpática e carismática, né? Sem dúvida. Um homem cativante. Nós conversamos muito aqui antes do programa, não é, professor Sepúlveda? E nos intervalos, muito honrado em conhecê-lo, Dom Bertrand. Muito obrigado pelo convite e agradeço a ocasião de me dirigir aos radiovintes da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença. Professor Carlos Sepúlveda Fonseca, obrigado. Muito obrigado pelo convite também, foi uma alegria estar aqui e poder falar no seu programa, especialmente para os radiovintes de Porto Alegre. Olha aqui, só para fechar, muita gente fala da colonização portuguesa, né? Mas o que tem de brasileiro indo para Portugal, é ou não é? Se mudando para Portugal, sinal dos tempos. Sinal dos tempos, é ou não é? Exatamente. Um abraço, senhores. Um abraço. Rádio Livre, já voltamos. Rádio Livre.